Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou contar sobre o cara de Busan. Oi pessoal, no vídeo de hoje, como prometi semana passada, eu vou falar sobre o cara que eu conheci em Busan e toda a história que se desenvolveu por 3 dias. Então assim, primeiramente, eu conheci esse cara quando eu tava na Irlanda ainda, ficamos conversando por um chat, não era tipo Tinder, era um outro, não sei, não era o OkCupid, era alguma outra coisa. E a gente conversava durante um tempo, uns meses, daí voltei pro Brasil. Fiquei 11 meses no Brasil e a gente conversava também, assim, não direto, mas de tempos em tempos. Mudei pra Coreia e daí deu uns 20 dias, ele já começou a insistir que queria que eu fosse pra Busan. Outro detalhe, ele veio me ver no meu segundo dia em Seul, ele veio de trem, né, pra Seul, a gente almoçou, depois ele foi embora. E depois, eu acho que umas 2 semanas depois, ele veio me ver de novo. E daí ele começou a falar que queria que eu fosse pra Busan, que queria me mostrar a cidade, que eu não ia ter que me preocupar com nada e tal. Daí eu tava meio assim, né, falei, nossa, não sei nem me virar em Seul, já vou ir pra Busan, né, não sei como funciona o metrô lá, não sei nada. Eu fiquei meio assim, mas daí aconteceu umas coisas em Seul, eu tava me sentindo sozinha, tinha acontecido aquela coisa com o cara que já tava começando a ser um pouco estranho, daí eu falei, vou. De repente fui, comprei as passagens, viagem de trem foi super tranquilinha, né? Daí cheguei em Busan, ele tava me esperando pra me buscar de carro. Daí eu já comecei a ficar meio com medo. Então eu acho que eu cheguei a comentar parte dessa situação em um outro vídeo antigo. A minha amiga Mônica já tava acompanhando a história, né? E a gente tinha combinado que a cada 1 hora ela ia me mandar mensagem pra ver se eu tava viva, se não tinha sido sequestrada ou algo do tipo. Então, assim, eu tava meio medrosa, sei lá. Não sabia pra onde eu tava indo durante uma semana, né? Eu fiquei perguntando pra ele onde que seria a minha acomodação, ele não queria me falar. Não sei se ele não tava decidindo, o que que tava acontecendo, se ele queria manter segredo, sei lá, mas ele não queria me falar. Então eu tava morrendo de medo. Eu fui na loucura, tinha dinheiro, né? Mas eu não tinha um local específico pra ficar, eu não sabia onde que eu ia ficar. Então foi bem engraçado. Daí a gente foi de carro até o apartamento dele, o prédio, né? Daí eu já comecei a morrer de medo, né? Já falei, pronto, vai acontecer alguma coisa, vou ter que mandar chamar a polícia, sei lá. Bem dramática, né? Daí, no fim, ele não, de fato, me levou pro apartamento que ele morava, porque ele morava com os pais, mas era um complexo de apartamentos bem chique. Então, assim, nos primeiros 2 andares de alguns prédios era como se fosse um hotelzinho para os convidados dos moradores. Então, não sei se eles tinham que pagar alguma coisa ou não, mas eu fiquei nesse lugar durante 2 noites. Então, cada dia em um quarto, né? Então, quando eu acordava no dia seguinte, eu tinha que tirar minhas coisas, botava no carro dele e depois, no dia seguinte, pegava de novo. Então, assim, foi super tranquilo, assim. Ele chegava às vezes a entrar no quarto, apertava a campainha, quando eu abria, assim, ele já entrava de sopetão. Não teve umas situações meio awkward, meio estranha, mas, assim, foi tranquilo, assim, nessa parte. Eu passei 3 dias lá, né, então foi 2 noites, mais 3 dias, um foi mais uma tarde, né, tarde e noite. Então ele pagou tudo, assim, ele não deixou pagar nada nos 3 dias, pagava a refeição, pagava tudo, porém, detalhe, ele que escolhia tudo. Eu não tinha voz de opção. Isso foi uma coisa que eu notei, que já tinham me falado, né, sobre os coreanos. Eles estão pagando, mas eles que escolhem, assim, eles acham que conhece seu gosto, conhece a melhor opção, você não tem muita escolha. Pelo menos nas experiências que eu tive, quase sempre foi assim. Não sei outros, claro que existe outras situações, outras pessoas, outras personalidades, mas foi a minha experiência e de algumas pessoas que eu conheci. Então, me levou pra passear, mas assim, o inglês dele era muito ruim. E eu não falava coreano, obviamente. Uma outra palavra, eu tinha acabado de chegar, fazia 1 mês no máximo que eu tinha chegado na Coreia. Então foi uma situação meio cômica, assim. Foi a viagem que eu fiquei mais silenciosa na vida.
E assim, eu não consigo ficar muito tempo no silêncio, né? Principalmente, assim, quando a outra pessoa tá no silêncio também, fica meio estranha a situação, fica bem awkward. Então, depois de um tempo, eu ficava matutando alguma coisa pra falar, só que a gente não tinha realmente nada em comum. Não tinha muito de onde tirar, mas eu fiquei inventando conversa durante os 3 dias e ele me levando pros lugares e meio como um guia turístico silencioso, mais como um motorista. Ele chegava no lugar, ele falava uma outra coisinha, assim, sem ser frases completas, né, palavras soltas pra eu tentar entender. E era isso, andava o resto do caminho em silêncio ou eu falando sozinha. Que de vez em quando ele virava, assim, ele olhava pra mim com aquela cara, tipo, não tô entendendo porra nenhuma do que você tá falando. Então, assim, foi uma situação meio engraçada. No mínimo, né, pra dizer o mínimo. Mas assim, foram dias gostosos, eu tinha que insistir às vezes pra ele me levar em outros lugares, porque por ele me levava em 2 lugares e estava bom. Só que eu não sabia quando eu ia voltar a Busan e de fato eu não voltei mais pra Busan, só fui essa vez. Então eu insistia pra gente ir em mais lugares, daí a gente acabou indo em 3, 4 lugares por dia, pra eu conseguir fazer o mínimo do turístico lá. Mas assim, foi tranquilo, foi gostoso, mesmo com esses momentos estranhos durante a viagem. Porém, a cereja do bolo foi o final, o último dia, quando a gente estava saindo do apartamento dele para pegar o carro para ele me deixar na rodoviária. Ele virou assim pra mim e falou, nossa, você fala demais. Eu olhei assustada, tipo, ele falou bem assim, né? Daí eu falei, como assim? Ele falou, mulheres coreanas não falam tanto, você deveria ser mais como elas, senão você vai ter problemas aqui na Coreia. Você fala demais. Ele falou bravo assim, sabe? Daí eu fiquei quieta, meio chocada, tipo, oi? Tá bom, então, né? E foi a viagem que eu menos falei na vida, porque só era eu falando, né? Ele não me entendia, então, na verdade, tudo que eu falei durante a viagem inteira, ele não entendeu uma palavra, e ele também não podia se comunicar. Então, depois desse dia, a gente até conversava, ser meio romântico, pra ver se ia rolar alguma coisa, mas sem falar a mesma língua, não teve como. Depois desse dia, a gente se falou, assim, pontualmente, umas 3 vezes e morreu aí. Não conversamos mais. Recentemente, eu acho, logo antes de eu voltar pro Brasil, ele me adicionou no Instagram de novo, então tá lá, mas assim, não tinha como, gente. Foi assim, muito estranho, foi uma viagem engraçada, foi uma boa experiência, mas já foi assim, o segundo choque com a cultura coreana pra relacionamentos românticos, né, no meu caso, que já começou a azedar a história. Mas praticamente isso. Eu tenho que pensar agora qual dos próximos encontros eu vou falar pra vocês no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deem um like e compartilhem o vídeo. Tchau, tchau!